sempre igual. Hoje a classificação não é certa. Hoje... Tranquilo? Tranquilo. E nessas horas, nem parece se importar se o time tá mal no Brasileirão. Vai, Corinthians! É que o Corinthians das Copas tem sido diferente. E tinha vantagem do empate contra o Bragantino. No jogo de ida das oitavas da Sul-Americana, tinha vencido por 2-1. Mas a escolha do Rodrigo Garro foi aumentar essa vantagem. Teve espaço e aproveitou. Rodrigo Garro pra enlouquecer a Neoquímica Arena! O camisa 10 podia ter feito mais um. E a reação da torcida mostra como essa bola passou perto. Foi por pouco que não saiu o segundo gol de um inspirado Corinthians no primeiro tempo. Me gustó mucho lo del primer tiempo. La Copa se juega diferente. No alcanza 45 minutos. Tienen que ser 90. E tudo mudou no segundo. O Bragantino foi pra cima, assustou. E o goleiro Hugo Souza começou a se destacar. Vamos, disse ele. Apesar do incentivo, ele não conseguiu impedir o chute certeiro do Eduardo Sacha, que empatou para o Bragantino. 4 minutos depois, Luan Cândido virou o placar para mudar completamente os rumos do jogo. No momento, teremos pênaltis. E sabíamos que tínhamos que arriscar desde o início do segundo tempo. Foi isso que fizemos, aliás. Não aconteceu isso no primeiro tempo, acabou por acontecer no segundo tempo. Cobranças de pênaltis costumam ser emocionantes. Corinthians e Bragantino fizeram valer essa tradição. E se os corintianos mandavam mal, Hugo Souza tratou de resolver as coisas. Ele defendeu a cobrança do Gustavinho, que podia ter classificado o Bragantino. Hugo também pegou o chute do Douglas Mendes em mais uma chance de classificação desperdiçada pelo Bragantino. Quando o Gustavo Henrique marcou, o Corinthians passou a estar em vantagem. E na cobrança do Guilherme Lopes, Hugo Souza pegou de vez a vaga nas quartas de final. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Sul-Americana! Hoje eu posso ter sido sim um protagonista da classificação, mas herói é o Corinthians, é o grupo, é o tanto que a gente lutou, é o tanto que a gente se dedicou dentro de campo. Tenemos que tener la mentalidad coopera. Para tener la mentalidad coopera se juega diferente. Nunca perdemos la fe de poder pasar. Y eso se consigue a través del trabajo, del optimismo, de convencerse que Corinthians puede dar mucho más. Em mata-mata, o espírito é outro. É o Corinthians das Copas. É o Corinthians de Hugo Souza. De novo, né? Vem muito bem o Hugo, decidindo ontem mais uma vez, e o Corinthians está nas quartas de final. E mesmo perdendo, já sei que o senhor vai lembrar. Eu vou dar outro aviso. Corinthians que exerça logo a compra do Hugo, porque contrato é feito para ser rasgado. Tá? É verdade. Então, se chegar no final do ano... Hugo que pertence ao Flamengo. Chegar no final do ano... O Corinthians tem que pagar 800 mil euros para comprar o Hugo. Pagou 200 mil pelo empréstimo. Para arredondar 5 milhões de reais. Isso. Bom, enfim, não sei como é que o Corinthians vai fazer no fluxo de caixa para ter esse dinheiro. Mas se deixar para pagar no final do ano e perder o prazo por 30 segundos, duvido que compre. Tá? Aconteceu no próprio Flamengo isso aí, com o Wesley agora, né? Aí manda o contrato para lá, volta para cá, então perdeu o prazo, não vai rolar. O Corinthians tem 2 casos muito claros, né? Tem o Carlos Miguel e o Lucas Veríssimo. Já deu mole nessa temporada, inclusive. Então, assim, que se o Corinthians quer ter um goleiro com a capacidade que o Hugo parece ter, porque ele ainda também já mostrou isso há algum tempo no Flamengo, mas passou por momentos de instabilidade, volta a mostrar, parece ser um goleiro com muito futuro. Em Portugal também, embora o time tenha caído, ele apareceu bem em decisões de pênalti. Se quer ter esse goleiro, é bom exercer essa compra logo, porque o Flamengo pode mudar de ideia e
sabe, sei lá. Ah, mas está no contrato. E quantas vezes a gente já viu no futebol, está no contrato, não está mais, e de repente perdeu a oportunidade. Enfim, o Corinthians tem... E o Corinthians, olha como o Corinthians melhorou. Ainda é bem ruim, tá? Mas olha a mudança que o Corinthians teve dos últimos tempos para cá. Tem um goleiro bom, tem um zagueiro bom. O André Ramalho perdeu o pênalti, mas é um zagueiro muito bom. Quase faz um golaço ontem. Chuta de fora da área, aparece como volante. Enfim, ganha as bolas ali atrás. O Alex Santana, que chegou bem, se machucou, mas era um goleiro, um zagueiro, um volante. E o Thales Magno, que também entra, ontem não jogou, entra bem nesse time. Então você já forma... E tem o Garro, que é a liderança técnica do time, né? Mas aí não veio nessa leva de, nessa leva de contratação. Você com um goleiro, um zagueiro, um volante, que não vai poder atuar, mas no ano que vem estará em boas condições, e um atacante, você já muda um time, que passa a ser um time horrível, deixa de ser um time horrível para ser um time apenas ruim, que é o Corinthians hoje. Ontem o Corinthians fez um segundo tempo muito ruim. E por pouco não compromete a classificação depois de um bom primeiro tempo. Mas eu acho que o segundo tempo ruim ele é condicionado à falta de efetividade do primeiro tempo. Porque, assim, pelo que o Corinthians desempenhou, muito pela estratégia do Caixinha, que foi para... Ele fala na coletiva que o segundo tempo ele arriscou tudo, né? Mas a impressão que eu tenho é que no primeiro tempo ele arriscou tudo. Porque ele começa uma escalação com 3 zagueiros, mas ao mesmo tempo, um desses 3 zagueiros é lateral, que é o Luan Cândido, que faz o gol de cabeça, o gol da virada. Mas ele escala 3 atacantes. E aí, os 4 jogadores do meio de campo, dos 4, são 3 meia atacantes e um volante, que é o Lucas Evangelista, que começou na base do São Paulo como meia armador. Então, não é um jogador de marcação. E o espaço em campo era muito nítido. A gente fala muito em compactação. E o que é compactação? É as linhas estarem juntas, seja no ataque ou seja na defesa. A do Bragantino era o ataque e o meio de campo juntos lá na frente, um espaço gigantesco no meio de campo e os 3 zagueiros plantados atrás. Isso deu a liberdade para o Ramon colocar os 2 meias, né, o Coronado e o Garro. E em determinados momentos, o Corinthians chegou a pôr o Bragantino na roda, de tanto toque de bola e de possibilidades de finalização. O Fabrício, goleiro do Bragantino, foi muito bem, é o terceiro goleiro, né? Estava na terceira partida seguida dele como titular. Foi o grande destaque do Bragantino no primeiro tempo. Era para o Corinthians ter terminado o primeiro tempo com pelo menos 2 ou 3-0 no placar. E aí, no segundo tempo, parecia uma tranquilidade tão grande. O Caixinha soube mudar muito bem. Não achei que o Ramon foi bem nas alterações. E o Corinthians acabou cedendo dentro das fragilidades que esse time tem durante toda a temporada. Então, o Hugo fala na coletiva que, por mais que pareça, ele não foi o protagonista, o grande vencedor, o herói foi o Corinthians, mas não fosse o Hugo Souza mais uma vez, o Corinthians tinha perdido a classificação, porque o jogo ele perdeu ontem. 2 detalhes. Um do Bragantino estava 7 jogos sem vencer e no jogo que venceu, perdeu. Né? O jogo que venceu foi eliminado. Ganhou do Corinthians, mas está fora. A vitória não serviu de nada. O Bragantino segue forte rumo à parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro. Não acho que o Bragantino vai ser rebaixado. O próximo jogo é com o Flamengo. Mas segue forte, caindo de produção vertiginosamente, tá? Então fala muito sobre o Corinthians também. O Corinthians jogou 2 vezes contra o Bragantino, 2 jogos equilibrados, em que o Corinthians teve dificuldades no segundo tempo contra o Bragantino também na primeira partida, e novamente teve, dessa vez perdeu. Então mostra que o Corinthians enfrentou de igual para igual um time que está caindo de produção, tá? O Corinthians, não vou dizer que não melhorou, mas a melhora dentro do que era o Corinthians é tão pequena que não transforma o Corinthians num time mediano. O Corinthians ainda é um time fraco. E ainda é um recorte de um time que, entre aspas, é alternativo, né? Porque ontem tivemos mais algumas mudanças no time do Ramon Dias. Os 3 zagueiros com o Gustavo Henrique fazendo a sobra e o André fazendo o lado direito. E o André que estava fazendo essa sobra no meio porque ele faz essa espécie de líbero, de volante, já jogou como volante também. Ontem o Fagner volta do lado direito, aí o Gustavo Henrique volta e o Félix Torres fica fora do time. No meio de campo, a manutenção de alguns jogadores, mas a sequência do Charles que acaba saindo machucado também. Mas no ataque era o Giovani, o Thales Magno, que vinha apresentando um bom desempenho com 2 jogos e 2 gols, também ficou de fora. O Yuri Alberto está voltando, mas não esteve à disposição ontem também. Então, se pegar o copo meio cheio, existe a possibilidade da entrada desses jogadores no Brasileiro, que é a prioridade sim do Corinthians, de tentar minimamente um desempenho bom. O problema é que o próximo adversário é o Fortaleza, vice-líder do Campeonato Brasileiro, fora de casa. Então tem que saber dosar, obviamente, dentro do elenco enxuto, que o próprio Ramon já deixou muito claro que é,
mas não consigo tirar como recorte o Corinthians da temporada, o Corinthians das Copas. Por mais que ele tenha se classificado contra Grêmio e contra Bragantino, 2 times que estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas é um time também modificado e sem as principais peças. O próximo adversário do Corinthians no Brasileirão Fortaleza, é Fortaleza. Porque eu acho que na Sula também vai ser, né? Tá com muita carinha. Tem muita chance de ser. Porque Fortaleza e Rosário Central vão decidir hoje. Foi 1-1 o jogo de ida. Sempre tem isso, dos jogos repetidos no Brasil. Mas você errou a Copa do Brasil. Não, mas é que aqui ainda falta o jogo de volta, né? Você errou na Copa do Brasil. Errei na Copa do Brasil, mas acertei na Libertadores. Porque Fluminense e Atlético vão se enfrentar no final de semana e depois já tem Libertadores também. e Fluminense e Atlético. Depois mais enfim, depois, errei no sorteio. Sorteio também não tem Não, mas errei tudo no sorteio também. Bom, mas enfim. Parabéns, e outro ponto interessante desse jogo é que um goleiro pega 3 pênaltis seguidos, não são só 3 pênaltis, que é muito difícil um goleiro. O Cássio, por exemplo, nunca defendeu 3 pênaltis. O Cássio é o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians e um dos maiores pegadores de pênaltis da história do futebol brasileiro. Nunca defendeu 3 pênaltis numa cobrança, numa disputa de pênaltis. Ontem o Hugo defendeu 3 pênaltis seguidos. Parecia até que, assim, podem bater pênalti aí a madrugada inteira, que eu vou ficar pegando aqui. E corrigindo a vaga que parecia perdida, isso, né? São pênaltis decisivos. É igual aquele jogador que faz o gol no 0-0 e aquele que faz no 4-0. No 4-0 você faz o 5º gol, tudo bem, mas o gol decisivo mexe muito com a parte anímica do jogador, principalmente do goleiro. No jogo do Fluminense, eu cheguei a achar que a gente ia ver isso, mas não viu, não. A gente já vai mostrar e aí eu explico. Não precisou. Vamos ouvir o... Não precisou de quê? De 3 pênaltis do Fábio. Não. Achei que a gente ia ver isso com o batedor. Teve um pênalti no tempo normal e depois da decisão, né? A gente vai entrar lá e eu vou lembrar isso. Sim. Vamos ouvir o Hugo, então? Já que a gente está falando aqui dele, que foi o herói da classificação, vamos ouvir. Estou fazendo meu trabalho dentro de campo. O meu desejo, todo mundo sabe, o meu desejo é ajudar o clube, ajudar o Corinthians e fazer história aqui dentro. Eu cheguei aqui com a mentalidade de fazer história dentro desse clube e é isso que eu vou buscar, trabalhar todos os dias. E, bom, essa decisão aí é óbvio que a minha vontade é muito clara e a decisão toda da diretoria e eu acredito que eles vão fazer o melhor para o Corinthians e para mim também. Perfeito, a estrela da noite. Vamos colocar na tela os números dessa partida. Tem um ponto que a gente acabou ignorando na discussão, embora tenha vivido seu auge no off. Bragantino sem o Elinho, né? Isso fez muita diferença também. É um cara que normalmente, como se diz por aí, broca no Corinthians. 19 finalizações a 12 para o Bragantino. No gol, 7-5. Em posse de bola também deu Bragantino, 54% a 46%. Escanteios também dá Bragantino, 7-4. O Bragantino também cometeu mais faltas, 14-8 no total, e foi um pouquinho mais preciso nos passes, acertando 76% deles contra 71% do Corinthians. Números inflados... desculpa, Mari. Não, diga lá, números inflados por? Por conta do segundo tempo, né? O Corinthians joga muito o primeiro tempo, mais que o Bragantino, e aí praticamente senta no resultado no segundo tempo e obriga o Bragantino a ir atrás do resultado. Aí aumenta o número de finalizações, aumenta o número de possibilidades de escanteios, porque exige mais do Hugo, ele faz mais defesas importantes e isso faz com que o Bragantino, tanto que um dos gols do Bragantino sai de uma jogada de escanteio, outra de uma jogada de lateral numa pressão no campo de defesa do Corinthians. Mas assim, você vê um pouco de equilíbrio, porque o primeiro tempo foi do Corinthians e o segundo mais do Bragantino, porque precisava do resultado e conseguiu pelo menos se levar para os pênaltis. Mas é uma demonstração que há um equilíbrio também por baixo por conta do jogo de ontem. Perfeito. Em desarmes também deu Bragantino, ligeiramente melhor, 18-14. 3 cartões amarelos para o Bragantino, 1 para o Corinthians e ninguém foi expulso. A gente estava discutindo aqui Copas versus Campeonato Brasileiro, onde a situação do Corinthians não chega a ser confortável. Isso foi tema de coletiva do Ramon, né? Vamos ouvir, então. Isso lo vamos a tener que cambiar, porque en la Copa es una actitud diferente, pero la responsabilidad la tenemos en el Brasileirão, porque es donde estamos más complicados. En el mata-mata siempre tenemos que jugarnos, pero en el Brasileirão tenemos que mejorar. Ahora tenemos 3 partidos muy importantes donde vamos a tener que sacar puntos para poder salir de la zona. Pero también me gustan esos tipos de partidos, donde haya esa presión, donde nosotros le vamos a exigir al equipo que tenemos que conseguir resultados, jugar diferente. Ainda não falou Novar Barrar, né? Na hora que eu me falo Novar Barrar, não barra não. Mas ele ainda não falou. Então, vamos pra você aguardar. ver que nem ele tem certeza. Vamos aguardar. O Corinthians tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Da onde o Corinthians vai tirar esses pontos aí nesses 3 jogos? Contra Fortaleza,
Flamengo e Botafogo, com esse futebolzinho que o Corinthians joga, para tirar um pontinho aí desses jogos, vai ser um sufoco, tá? Pode pegar o Flamengo numa situação mais difícil, e o jogo é em casa, talvez consiga até os 3 pontos, né? Mas se o Corinthians fizer mais do que 3 pontos, acho bem improvável que o Corinthians consiga mais do que 3 pontos nesses 9 disputados. Ô Mário, só rapidinho, com relação ao Hugo, dessa questão de dúvida de contrato, eu acho que tem uma diferença que pode, vou ser redundante, tá? Mas uma diferença que pode fazer toda a diferença na permanência do Hugo ou não no Corinthians. E aí eu vou trazer o exemplo do Lucas Veríssimo e do Carlos Miguel. Ontem ficou muito claro, mais uma vez, mas ele já vem demonstrando isso, e a gente tem a frase dele aqui embaixo, que fala que chegou para fazer história no clube, é o desejo dele de ficar no clube. O Lucas Veríssimo não queria ficar no clube. E o Carlos Miguel também O Carlos Miguel não queria ficar no clube. Assim como o Cássio não queria ficar no clube. Isso. Se ele quisesse ter ficado, ele não ficaria 2 meses só treinando no Cruzeiro. E o Hugo quer ficar no clube. E além de querer ficar no clube, ele vem demonstrando dentro de campo essa vontade, e a torcida do Corinthians sabe disso, está vendo isso de perto, e ele está trazendo, além de vontade, resultado e desempenho. Então, acho que isso pode fazer toda a diferença na hora de bater o martelo e de definir, até porque a diretoria já teve 2 erros seguidos com o Lucas Veríssimo e com o Carlos Miguel, e se cometer o terceiro vai pedir música pro Fantástico, que a torcida não vai gostar dessa música. O único problema que eu vejo ao final do contrato, ele pode querer continuar, mas vai ter um encontro entre incompetentes e espertos, tá? E aí, normalmente, dá negócio, hein? No fim do ano muda a diretoria do Flamengo, né? Dá negócio. Você vai ter negócio entre... O Corinthians até tem melhorado nisso, mas mostrou uma incompetência muito grande ao longo desse ano nas negociações. E a diretoria do Flamengo, todo mundo sabe que na hora de fazer negócio, é difícil falhar. Faz negócio bom. Vamos de Flu e Grêmio, então? Vamos adentrar, então, em Flu e Grêmio. Adentrar na Libertadores, né? Porque o Maracanã